Oi, gente! Bem-vindos a mais uma aula do projeto Aprendendo a Aprender sobre a história do Brasil. Esse projeto é feito em colaboração com as alunas Esther, Isabel, Juliana e Maria. E eu sou o João Pedro Pulsar, o apresentador de vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a história e cultura afro-brasileira. Então vamos lá? Bom, vamos falar sobre a cultura na África quando ela chegou no país. Em sua maior parte, trazida pela escravidão africana na época do tráfico transatlântico de escravos. No Brasil, a cultura africana sofreu também influência das culturas europeias e indígenas, de forma que características de origem africana na cultura brasileira encontram-se, em geral, mescladas a outras referências culturais. Traços fortes da cultura africana podem ser encontrados hoje em variados aspectos da cultura brasileira, como a música popular, a religião, a culinária, o folclore e as festividades populares. Os estados como Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais influenciados pela cultura de origem africana, tanto pela quantidade de escravos recebidos durante a época do tráfico como pela migração interna dos escravos após o fim do ciclo de cana-de-açúcar na região Nordeste. Religiões afro-brasileiras e a arte marcial da capoeira foram frequentemente perseguidas pelas autoridades. Por outro lado, algumas manifestações folclóricas, como as congadas e o maracatu, assim como expressões musicais como o lundum, foram toleradas e até estimuladas. Porém, a partir de meados do século XX, as expressões culturais afro-brasileiras começaram a ser mais aceitas e até admiradas pelas elites brasileiras como expressões artísticas genuinamente nacionais. Nem todas as manifestações culturais foram aceitas ao mesmo tempo. O samba foi uma das primeiras expressões da cultura afro-brasileira a ser admirada quando ocupou posição de destaque na música popular, no início do século XX. O governo da ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas desenvolveu políticas de incentivo do nacionalismo, das quais a cultura afro-brasileira encontrou caminhos de aceitação oficial. Por exemplo, os desfiles das escolas de samba ganharam nesta época a aprovação governamental através da União Geral das Escolas de Samba do Brasil, fundada em 1934. A partir da década de 1950, as perseguições às religiões afro-brasileiras diminuíram e a Umbanda passou a ser seguida por parte da classe média carioca. Na década seguinte, as religiões afro-brasileiras passaram a ser celebradas pela elite intelectual branca. Falando agora sobre a inclusão da cultura africana nas escolas, em 2003 foi promulgada a Lei nº 10.639, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, passando-se a exigir que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio incluam no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira. Voltando a falar sobre a história, os negros trazidos da África como escravos geralmente eram imediatamente batizados e obrigados a seguir o catolicismo. A conservação era apenas superficial e as religiões de origem africana conseguiram permanecer através de prática secreta ou o sincretismo com o catolicismo. Algumas religiões afro-brasileiras ainda mantêm quase que totalmente suas raízes africanas, como é o caso das casas tradicionais de candomblé e do Xangô do Nordeste. Outras formaram-se através do sincretismo religioso, como o batuque, o tambor de mina, o xambá e a umbanda. Em maior ou menor grau, as religiões afro-brasileiras mostraram influências do catolicismo, da encantaria e da pagelança ameríndias. O sincretismo manifesta-se igualmente na tradição do batismo dos filhos e o casamento da Igreja Católica, mesmo quando os fiéis seguem abertamente uma religião afro-brasileira. A própria prática do catolicismo tradicional sofreu influência africana na veneração de santos de origem africana, como São Benedito, São Elespão, Santa Ifigênia e Santo Antônio de Noto. Na veneração preferencial de santos facilmente associados com os orixás africanos, como São Cosme e Damião, São Jorge, Santa Bárbara, na criação de novos santos populares, como a escrava Anastácia, e em ladainhas, rezas, trezenas de santo e festas religiosas. Uma curiosidade bastante significativa é que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional do Brasil, é frequentemente citada como tendo sido criada
nas senzalas e ter servido de alinhamento para os escravos na época colonial. Atualmente, porém, considera-se a feijoada brasileira uma adaptação tropical da feijoada portuguesa, que não foi servida normalmente aos escravos. Apesar disso, a cozinha brasileira regional foi muito influenciada pela cozinha africana, mesclada com elementos culinários europeus e indígenas. A culinária baiana é a que mais demonstra influência africana, nos seus pratos típicos como acarajé, caruru, vatapá e moqueca. Esses pratos são preparados com azeite de dendê extraído de uma palmeira africana trazida ao Brasil em tempos coloniais. Na Bahia, existem duas maneiras de se preparar estes pratos afros. Numa mais simples, as comidas não levam muito tempero e são feitas nos terreiros de candomblé, para serem oferecidas aos orixás. Na outra maneira, empregada foram dos terreiros, as comidas são preparadas com muito tempero e são mais saborosas, sendo vendidas pelas baianas do acarajé e degustadas em restaurantes e residências. Então, família, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e conseguido entender. Lembrando que aqui no final vai ter um link na descrição para vocês poderem fazer uma atividade que ela basicamente vai dar uma ajudada a dar uma relembrada nas coisas que eu falei aqui durante a aula. Mas espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima aula.